Olá, pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje é a nossa aula de número 22. Então, gente, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ainda ao assunto do present simple, tá? Então, eu estou focando bastante no present simple, porque eu vejo que vocês, na resolução dos exercícios, né, que eu tenho enviado, vocês estão tendo ainda muita dificuldade com relação a este conteúdo. Especialmente quando a gente trata daqueles verbos que precisam ser flexionados na terceira pessoa do singular. Então, eu resolvi fazer uma série de vídeos em que eu trato especificamente desta parte do presente simples, que é apenas a terceira pessoa do singular. Então, para você que tem muita dificuldade, não sabe a hora certa de flexionar aquele verbo, ou não sabe que letra acrescentar, né, para flexioná-lo, então esta aula é especialmente para você. Tá? Então a gente vai revisar um pouquinho do que a gente viu no primeiro vídeo, em que eu falei o que era a terceira pessoa do singular, e também vamos ver outras regras que a gente tem que flexionar o verbo na terceira pessoa do singular, ok? Vamos dar um foco especialmente na habilidade número 19 do oitavo ano, que consiste em utilizar o presente simples para identificar pessoas e falar sobre rotinas diárias, tá certo? Então vamos lá iniciar mais esta aula. Bom, então, o que é a terceira pessoa do singular? Isso eu já comentei com vocês no primeiro vídeo que eu fiz sobre a terceira pessoa, mas não custa nada a gente relembrar, né? Até porque já faz um certo tempinho que nós tivemos esta aula. Então, a terceira pessoa do singular nada mais é do que como é conhecido um grupo de sujeitos nos quais os verbos na forma afirmativa do simple present ou present simple precisam ser modificados. Então, essa terceira pessoa do singular equivale a 3 pronomes da conjugação, que são eles o pronome he, ele, she, ela, ou it, que é o chamado pronome neutro das coisas, objetos e animais, tá certo? Então, sempre que nós estivermos tratando de frases afirmativas que tenham como sujeito algum desses três ou algo equivalente a eles, nós precisaremos fazer alterações modificando os nossos verbos no presente simples. Exemplos em que eu faço essa modificação. O verbo go, que significa ir. Nessa frase, eu utilizo este verbo com um pronome da terceira pessoa, que é o pronome ele, he. Então, quando eu quero dizer que ele vai à escola hoje, eu preciso modificar o verbo go, acrescentando as letras ES, pois, como nós vimos na aula passada, verbos que terminam com a letra O, a regra pede que nós acrescentemos ES na terceira pessoa do singular. Então, o verbo deixa de ser go e passa a ser goes. Por isso que naquela festa do Oscar, quando o cara vai entregar o Oscar para o ator, para a atriz, ele sempre fala The Oscar goes to, the Oscar goes to. Então, é o Oscar, seria uma estatueta, um prêmio, equivale ao it. Então, ele está usando a terceira pessoa. Por isso que ele fala sempre goes. Então, ele vai à escola hoje, he goes to school today. Ou Alan goes to school today. O Alan, nessa frase, ele equivale ao he. Eu poderia substituir e funcionaria da mesma forma. Também encontra-se na terceira pessoa. Então, sempre que você fizer uma frase afirmativa falando de uma outra pessoa que não é você, apenas uma única pessoa, a gente também tem a chamada terceira pessoa do singular. Porque se eu digo Alan goes to school today, eu estou falando de Alan. Então, Alan é para mim uma terceira pessoa, tá certo? Então, hoje a gente vai ver a regra do IES, que é verbos que precisam ser flexionados com o acréscimo de IES. Fazem parte desse grupo todos os verbos que terminem em alguma consoante e que sejam seguidos por uma letra Y. Um exemplo,
verbos como cry, try, study, supply. Vamos analisar esses verbos aqui de forma mais específica. Se a gente observar, em todos esses verbos aqui, as últimas duas letras deles sempre vão ser uma consoante e Y, tá? Então, quando isso acontece, a regra pede que a gente retire o Y do final do verbo e substitua-o por IES. Então, esses verbos aqui, cry, try, study e supply, eles precisam ficar na terceira pessoa do singular, cries, tries, studies e supplies. Eles perdem o Y final, o Y sai do verbo e no lugar vai entrar o IES, tá certo? Então, essa é a regra do IES. O verbo terminou em consoante seguida de Y, na terceira pessoa sai o Y e entra IES no lugar, tá bom, gente? Caso o verbo termine em Y, porém antes dele venha uma vogal, aí a regra já é diferente. Para os verbos que terminam em vogal mais Y, a regra consiste em acrescentar no final a letra S e não IES, tá? Então, verbos como play, ó, terminou em vogal mais Y. A não é consoante. Então, como é vogal, eu acrescento somente o S. Employ, empregar, termina com a vogal O seguida de Y. Então, ele vai ser acrescentado de... ele vai levar também S no final, tá? Porque ele termina em vogal mais Y. E a regra do IES é somente para os verbos que terminam em consoante mais Y, ok? Bom, e os verbos que terminam em S, né? Que verbos a gente vai flexionar dessa forma? Vão pertencer a esta categoria todos aqueles verbos que não se enquadrem nas demais regras. Então, se o verbo não tiver aquelas terminações lá que nós vimos na primeira aula, que levam o ES, que é o SH, CH, X, O e SS, ou se não for os verbos que terminem com consoante mais Y, aos quais a gente usa o IES, esses são os verbos que nós precisaremos utilizar o S. Temos aqui uma lista desses verbos. Por exemplo, love, amar, work, trabalhar, play, jogar, brincar, tocar, make, fazer, speak, falar. Todos esses verbos, respectivamente, na terceira pessoa do singular, levam S, pois eles não se enquadram em nenhuma outra regra. Então, ó, loves, works, plays, makes, speaks. Sempre que o verbo não se encaixar em nenhuma outra regra, você vai acrescentar o S nele. Então, I love action movies. Nessa primeira frase, como o sujeito é primeira pessoa, o verbo fica normal, I love. Porém, quando eu altero o sujeito da frase, transformando para ele, eu preciso modificar o verbo com o acréscimo do S. He loves action movies. Bom, e para finalizar, temos os verbos to be e to have. Os verbos to be e to have, pessoal, eles são verbos irregulares, tá? Então, o verbo to be, ele tem um sistema próprio para ele, que é diferente dos demais verbos. Então, na forma afirmativa, o verbo to be, ele possui três formas no presente simples, que é o when, o is e o are, usadas respectivamente com os pronomes como estão aqui nessa tabelinha. Essa tabelinha ela demonstra para vocês as três formas do verbo to be e o pronome em que cada um é utilizado. Então, se o sujeito for o eu, o I, eu vou utilizar o verbo to be am. Se for a terceira pessoa, he, she ou it, eu vou usar o verbo to be is. Se for qualquer um dos outros demais, we, you, we ou they, nós vamos usar a forma are. Ok? Vamos ver exemplos. I am a student. Eu sou um estudante. He is in my class. Ele está na minha sala. We are friends. Nós somos amigos. Então, o verbo to be ele é um verbo muito versátil. E aí, por ele possuir essa própria forma, ele se diferencia dos demais verbos
tanto na forma afirmativa, como também nas demais, na interrogativa e na negativa, tá? Já o verbo to have, ele apresenta duas formas distintas. A forma have, que a gente utiliza para o I, o you, o we ou they, ou equivalentes, e na terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, que é o que mais interessa para nós, ele vai ser modificado para a forma has. Vamos ver em exemplos para ficar melhor. Então, se eu quero dizer, eu tenho estes brinquedos, I have these toys. Então, o sujeito I, eu usei a forma have. Porém, quando eu altero o sujeito para um pronome da terceira pessoa, she, ela, estou falando dela, she has a nice coat. Então, como é a terceira pessoa, eu preciso alterar o verbo para has. She has a nice coat. She has a nice coat. Então, você precisa lembrar sempre dessa forma do verbo to have na terceira pessoa. Has, H-A-S, certo? Bom, gente, então chegamos ao final de mais uma videoaula. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, pode me perguntar lá durante a nossa interação. E para reforçar o que foi dito aqui no vídeo, eu vou deixar um exercício específico sobre esses grupos de verbos que nós analisamos na aula de hoje, tá? Então, fiquem todos com Deus. Um abraço, bom fim de semana and bye, happy studies!